Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio, falaremos sobre o estranhíssimo depoimento do policial militar Luiz Paulo Dominguete à CPI da pandemia. Ele disse que fez um bico como revendedor de vacinas e acabou surpreendido com um pedido de propina feito por um diretor do Ministério da Saúde, $1 por dose. Mas, ao contar essa história no Senado, ele tentou deslegitimar os irmãos Miranda, que denunciaram as falcatruas naquele contrato de R$ 1,6 bilhão para a aquisição de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. Afinal, o que há de verdade nas histórias contadas por esse policial empreendedor? Seria ele um cavalo de Troia enviado para sabotar os trabalhos da CPI da pandemia? Ou ele estaria mais para um pangaré de Troia? E os irmãos Miranda, de fato, fraudaram uma nota fiscal do laboratório indiano, como andam espalhando por aí as redes sociais bolsonaristas? Bem, decidimos conferir essas histórias. Preparados? Então retirem logo as crianças da sala e reforcem a sua dose de antiácido que o programa já vai começar. No fim do ano passado, uma inacreditável história se espalhou pelas redes sociais como um rastilho de pólvora. Uma vacina experimental da Sinopharma, um laboratório chinês, estaria sendo vendida por módicos R$ 50 em Madureira, na zona norte do Rio. Por mais absurdo que essa denúncia possa parecer, alguns veículos de comunicação embarcaram na mirabolante narrativa. A Polícia Federal e a Anvisa decidiram investigar o caso e, como era de se esperar, concluíram que tudo não passava de um conto da carochinha, mais uma dessas fake news que abundam pelas redes sociais. Os veículos de comunicação tiveram de pedir desculpas pela barrigada e rebatizaram as suas reportagens. Ora, mas por que eu rememoro esse caos agora? Bem, na última semana nós também tivemos uma inacreditável história na praça. Mas, ao contrário das vacinas de Madureira, esta história tinha algumas inconvenientes verdades e muitas cascatas também. Veja só que curioso, Luiz Paulo Dominguete é um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais. O salário é curto, ele andava endividado e buscava formas de complementar a renda familiar. Foi então que ele decidiu fazer um bico, mas em vez de atuar na segurança privada, como fazem muitos policiais endividados, ele decidiu tornar-se um representante comercial. Ao analisar o mercado, identificou uma oportunidade única. Havia um setor em forte expansão, com muita demanda e pouca oferta. Foi então que ele passou a mediar a negociação de vacinas em nome da empresa americana Davat Medical Supply, com sede no Texas. Apesar de ser um novato no ramo, ele conseguiu um feito que a gigante Pfizer demorou meses para obter: a atenção do governo Bolsonaro. No dia 25 de fevereiro deste ano, Dominguete encontrou-se com um diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, em um restaurante de Brasília. O motivo? A negociação de 400 milhões de doses da vacina produzida pela AstraZeneca. A negociação foi mais complexa do que o policial imaginava. Ele havia se preparado para receber contrapropostas que puxassem para baixo o valor do seu produto, mas surpreendeu-se com uma inusitada contraproposta. Na verdade, o diretor do Ministério da Saúde pediu para ele puxar o valor para cima, de forma a incluir a propina de $1 por cada dose de vacina. O negócio não prosperou e o policial, desapontado com a forma como as negociações são feitas em Brasília, resolveu denunciar o caso à Folha de São Paulo. Foi uma bomba.
A Davaty confirmou que realmente tentou vender vacinas para o governo brasileiro e que Dominguete atuou na intermediação do negócio. Convocado para depor na CPI, ele confirmou a denúncia. O governo Bolsonaro cobrou $1 por cada dose de propina. Qual era a proposta de propina? Qual era o valor? Era $1 por dose. $1 por dose? Sim, senhor, excelência. Dominguete não se limitou, porém, a apresentar as circunstâncias da malfadada negociação. Ele trouxe ao conhecimento da CPI um áudio que supostamente comprometia o deputado Luiz Miranda e o seu irmão, Luiz Ricardo, um servidor do Ministério da Saúde, que apontou irregularidades no contrato de R$1,6 bilhão para a aquisição de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. Segundo o policial, o deputado também estava metido na venda de vacinas. Tratava-se, portanto, de uma pessoa interessada em sabotar os negócios de concorrentes. Vou falar direto com o cara vai pedir toda a documentação do comprador. O comprador meu já está de saco cheio disso. Você sabe que eu tenho um comprador e com potencial de pagamento instantâneo. Até que ele compra o tempo todo lá, quantidades menores, obviamente. Curiosamente, assim que Dominguete revelou esse áudio na CPI, milhares de mensagens começaram a ser compartilhadas nas redes bolsonaristas. Mensagens apócrifas, geralmente na forma de memes, atacando os irmãos Miranda. Foi uma ação orquestrada na avaliação do pesquisador Davi Nemer, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Segundo ele, os grupos já estavam de prontidão para este depoimento. Foi então que os integrantes da CPI começaram a desconfiar das reais intenções de Dominguete. Nas redes sociais, ele ostentava dezenas de publicações com ataques a Lula, a favor de Sérgio Moro e da Lava Jato, e também em apoio a Jair Bolsonaro. Chegou até a compartilhar a despedida do ex-capitão no horário eleitoral gratuito em 2018. Além de ser um bolsonarista convicto, ele também mentiu sobre as circunstâncias do áudio atribuído a Luiz Miranda, como revelou o senador Alessandro Vieira. Aqui eu tenho a ata notarial, produzida agora no cartório do 4º ofício do DF, cartório Asa Norte, onde o deputado federal Luiz Miranda compareceu e apresentou todo o conteúdo dos diálogos, áudios, prints e conversas que teve, se eu não estiver enganado, no mês de setembro de 2020, falando sobre venda de luvas. Este é o áudio que o senhor apresentou para essa CPI, como se fosse um áudio referente à intermediação de venda de vacinas. O senhor tem noção da gravidade do que o senhor está fazendo? Além de ter o celular apreendido para uma perícia, Dominguete foi acusado de ser uma testemunha plantada para deslegitimar o principal denunciante do Vacinogate. Senhor presidente, com todo respeito, essa testemunha foi plantada aqui. Ela foi plantada. Ela está em estado flagrancial do artigo 342. Com base em que o senhor fala isso? Tem que dar voz de prisão a esse depoente. O senhor Dominguete foi plantado para desqualificar uma das principais linhas de investigação da CPI. Estamos aqui diante de um bode na sala. Por que o senhor acha que ele editou um áudio e colocou no seu colo essa granada sem pino para que o senhor pudesse, nesse momento, jogá-la na comissão parlamentar de inquérito? Excelência, eu recebi o áudio e acreditei no áudio de boa fé. Da mesma forma que me foi postado e induzido a acreditar que eram vinculados, pois eram postagens próximas, uma embaixo da outra, dando a entender a mim que eram vinculados o mesmo fato. Bem, se o policial foi enviado como uma espécie de cavalo de Troia para a CPI da pandemia, ele portou-se mal, muito mal. Estava mais para um pangaré de Troia. Primeiro, porque as acusações contra os irmãos Miranda ruíram no meio do seu próprio depoimento.
E segundo, porque ele confirmou que recebeu um pedido de propina do governo Bolsonaro. O pedido dessa majoração foi exclusivamente do senhor Roberto Dias. Qual era a proposta de propina? Qual era o valor? Era $1 por dose. Existem numerosos indícios dessa nebulosa negociação com o governo. O encontro descrito pelo policial em um restaurante de Brasília de fato existiu, como admitiu Roberto Ferreira Dias. Não havia mesmo como negar esse fato, afinal, as imagens de câmeras de segurança poderiam facilmente confirmar esse encontro. Mas além disso, a Davachi também confirmou que tentou vender vacinas ao Brasil e que também era Dominguete o seu representante, o seu intermediário nessas negociações com o governo Bolsonaro. Além disso, por que Bolsonaro demitiria esse diretor do Ministério da Saúde se não houvesse qualquer fundamento nas acusações feitas pelo policial? Agora, resta saber se ele tem provas desse pedido de propina. Teria ele guardado algum áudio ou, quem sabe, cópias dos contratos que foram negociados com o governo? Fato é que Bolsonaro não consegue disfarçar o desespero com as denúncias do Vacinogate. Não vai ser com mentiras ou com CPI integrada por 7 bandidos que vão nos tirar daqui. E as redes bolsonaristas estão alvoroçadíssimas, disseminando todo tipo de fake news contra os irmãos Miranda, como a acusação de que eles fraudaram uma nota fiscal emitida pelo laboratório indiano referente às vacinas da Covaxin. Mentira, a fatura estava disponível no sistema do Ministério da Saúde, de onde alguns jornalistas, inclusive, extraíram a informação. Depois de alguns dias, surgiram outras 2 versões desse mesmo documento, com valores supostamente corrigidos. Mas a dúvida persiste. Que cobrança estranha era aquela feita por uma subsidiária do laboratório indiano Bharat Biotech, com sede em Singapura, um reconhecido paraíso fiscal? E no programa da semana passada, sobre o escândalo da Covaxin, nós recebemos mais de 700 comentários. Selecionamos alguns deles para o quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. O Lindomar afirma: não houve compra, não foi gasto nenhum centavo com essa vacina. A denúncia já é baseada em uma fake news. A mentira vira narrativa que vira notícias. Pois é, Lindomar, eu vejo que você decorou direitinho as desculpas esfarrapadas do presidente. Mas a verdade é que só não foi gasto nenhum centavo porque o escândalo foi exposto antes. O contrato foi efetivamente assinado pelo governo brasileiro e foi inclusive celebrado nas redes sociais pelo Ministério da Saúde. Dá uma olhada. Já o João Vitor diz: empresário da Covaxin nega as acusações contra o governo federal. Ou seja, o charlatão Luiz Miranda cavou a própria cova. Fiquei na dúvida, isso é um comentário ou uma ameaça? Enfim, de qualquer forma eu fico imaginando um policial investigando da forma como você apresenta os fatos. Chega um suspeito lá e ele diz: o senhor corrompeu o governo? Do que o acusado responde: não, de modo algum. Então o delegado vira e fala: ai, me desculpe, por favor, este denunciante aqui que apresentou este contrato suspeito deve estar mentindo. Passar bem, uma boa tarde. E o Edmar me encabula com seus elogios. Você é um imbecil e mentiroso. Ah, Edmar, e você é muito educado e culto. Certamente eu não mereço as suas belas palavras. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, seja generoso, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e, claro, assine Carta Capital.
Há várias opções disponíveis, uma delas deve caber no seu bolso. Um forte abraço e até a próxima semana.